Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Martins, eu sou sócio fundador do Marcos Martins Advogados e é uma alegria me dirigir a você, lhe convidando para que esteja conosco nesse tempo de uma discussão de um assunto muito interessante, assunto provocador sob o nosso ponto de vista, porque nós vamos falar sobre incorporação. Quando a gente pensa na incorporação, a incorporação tem um sentido muito legal, quando nós pensamos na etimologia da incorporação, que é e compor algo novo, participar de algo novo, fazer algo novo. E quando nós transportamos isso para o universo jurídico, o propósito continua sendo esse, o propósito de construir algo novo, de ampliar, de viabilizar empreendimentos, de viabilizar o desenvolvimento, de compor sinergias, de trabalhar junto para o desenvolvimento, o crescimento e atingimento de propósitos comuns que envolvem essas pessoas que participam da incorporação. No mundo jurídico isso é muito convencional dentro das sociedades empresariais, onde há a busca por atingimento de seus propósitos, daquilo que houve uma proposição de um grande projeto, e isso muitas vezes fica muito difícil você conseguir tudo isso sozinho. Então, a composição das energias, das competências, dos talentos, a composição dos recursos financeiros, tudo isso cria a condição do desenvolvimento desse projeto. Então, por isso a gente diz de se incorporar, fazer parte desse corpo com o sentido de criar algo novo, algo positivo e que possa conduzir para esses alvos. Esse é o nosso bate-papo hoje. A gente gostaria de convidar você a estar conosco, a acompanhar o nosso bate-papo. Estamos aqui reunidos em profissionais da área do direito e decidimos trazer esse papo, esse conceito, ampliar um pouco o debate e o conhecimento sobre as oportunidades que a incorporação possa trazer para que você conosco participe. Eu vou aproveitar apresentar os sócios do escritório que estarão conosco nessa conversa. Eu começo pela Mariana, né, que é a nossa sócia da área trabalhista, responsável por todo o time trabalhista da área consultiva quanto contencioso. Samir Fará, líder e sócio da área do contencioso civil, estratégico e imobiliário. Gustavo Arbach, que é sócio da área do societário, responsável pela condução de todos os processos de M&A, de estruturações, de incorporações, não é? E de tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento com as sociedades empresariais. O Marcos Amorim, o nosso CEO, está conosco aqui, responsável pela gestão global do escritório e da condução dos planos estratégicos e financeiros nossos. Felipe Dias, o nosso sócio da área tributária, conosco constrói todos os atendimentos, tanto do consultivo quanto do contencioso, de planejamentos estratégicos. Então, tudo aquilo que envolve o impacto da área tributária nessas diversas atividades empresariais ou pessoais, particulares, o Felipe tem a responsabilidade de conduzir o time para as finalidades que daí decorrem, né? O Leonardo Dias não é irmão do Felipe, né, mas é o nosso sócio da área do contencioso civil também, responsável pela área empresarial, especificamente por recuperações judiciais, reestruturações financeiras no campo das reestruturações por recuperação judicial, e também tem a responsabilidade da condução do time com competências e número de pessoas que está conosco. Então esses são os nossos sócios, esses são os nossos parceiros, somos nós que estamos engajados não só nas nossas ocupações diárias, mas principalmente com os objetivos que temos aqui no escritório. Eu vou passar a palavra ao Marcos Amorim, perguntando a você, Marcos, porque a gente viveu aqui, a gente está trazendo para a discussão desse podcast aquilo que a gente julga que é um movimento muito importante para as sociedades, mas nós estamos aqui compartilhando o que nós fizemos, né? Ou seja, nós sugerimos, nós estruturamos isso para os nossos clientes, mas nós fizemos esse processo também. Acho que seria legal você contar para a gente um pouco tudo isso que envolve a dinâmica de uma incorporação, tudo que envolveu as conversas, as fases pré-negociais, até que se desenvolve a maturidade do processo e nesse contexto se viabiliza um projeto maior. Então, se você pudesse compartilhar com a gente como isso começou, como é que foram essas conversas, o que foram as suas preocupações, o que foi necessário pensar, estratificar como premissas para o desenvolvimento do negócio, seria muito bacana.
Legal. Bom, falar sobre o movimento que nós fizemos no escritório é muito importante, não só para a gente rever e aprender sobre o que a gente faz na prática e como isso consegue ser refletido e repetido até mesmo nos projetos que nós temos aqui no escritório. E eu vejo que essa situação em que nós trabalhamos intensamente, até mesmo a minha participação no escritório, mostra para os nossos clientes que a gente tem uma visão de fato de olhar a vida empresarial de uma maneira geral. Então, nesse sentido, eu vou acabar falando a minha visão do ponto de vista de gestão estratégica e o que nos levou a fazer esse movimento. Nesse sentido, eu vejo que é muito importante as empresas, de uma maneira geral, olharem para suas necessidades de curto, médio e longo prazo, né? Até para que a gente consiga saber onde que estão as nossas oportunidades ou necessidades. Nesse sentido, tem uma análise que muitas vezes é banalizada ou é praticada e não levada com tanta profundidade, que é a análise SWOT. Quando você faz uma análise SWOT olhando para esses três períodos, a gente consegue analisar as nossas forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E por que eu falo da análise SWOT? Porque quando você analisa isso, quais são as suas oportunidades e ameaça no presente, no médio prazo, no futuro, você consegue olhar para as outras empresas, ou no nosso caso, outros escritórios, que ao fazerem a mesma análise, a gente consegue perceber uma complementariedade, ou seja, o que pode ser uma fraqueza para mim é uma força para o outro time, o que é uma ameaça para mim é uma oportunidade para ele, e se essa análise ela é complementar, a gente consegue ter ali uma visão não só de necessidade, mas principalmente de oportunidade, que foi efetivamente o que aconteceu aqui conosco, né? A gente sempre procurou conversar muito mais em cima das oportunidades do que as ameaças. Acredito até que a gente nem falou de ameaças, né? A gente falou mais das oportunidades. Então, nesse sentido, a gente consegue ter uma visão estratégica de curto, médio e longo prazo, olhar de uma maneira geral para o negócio, ou seja, oportunidades, ameaças, forças, fraquezas em todas as variáveis, e aí com isso buscamos aí a melhor complementariedade, que no nosso caso foi fazer de fato uma incorporação. Então, a visão da motivação é pensar no projeto de longo prazo, é pensar no desenvolvimento, nas ambições naturais de uma atividade. Foco no longo prazo, mas fazendo bem feito, dá certo desde o começo mesmo. Isso, bacana. O que eu acho interessante é que no mercado, muitas empresas têm diversas motivações para fazer os movimentos que a gente fez, né? Então, você vê empresas que estão indo muito bem, que olham curto prazo, né? Que talvez não seja o melhor olhar para um movimento desse. Empresas que estão em boas condições, em condições não tão boas. Então, você vê o mercado se movimentando de várias formas, né? Para você conseguir achar o porquê de um movimento que a gente acabou fazendo, né? Como eu já falei algumas vezes, depois de 15 anos assessorando as pessoas em operações de M&A, a gente participou de uma e foi uma experiência super, super interessante, que enriqueceu muito, inclusive, a nossa própria experiência para poder assessorar nossos clientes a partir de agora. E o que eu vi nesse movimento, que foi único nosso, é que os dois escritórios estavam em franco crescimento, né? Então eram dois escritórios que vinham crescendo bem, estavam no caminho certo, né? E até fugindo um pouco daquele jargão de que time que se ganha que time que está ganhando não se mexe, a gente fez o contrário, a gente já mexeu talvez para continuar ganhando e ganhar mais, né? Então eu acho que o nosso movimento foge um pouco do padrão de mercado em movimentos de fusões, incorporações, né, de M&A no geral, porque ambos estavam indo bem, ambos estavam indo no caminho certo, só que por interesses mútuos e o que talvez o Marcos Martins não tinha, a gente tinha, o que a gente tinha, o Marcos Martins não tinha, e esse momento casou com um alinhamento de estrelas, e eu acho que foi muito interessante, né? Foi muito legal, foi uma operação que enriqueceu muito a gente está super animado. Eu acho que ambos os escritórios, pensando em médio e longo prazo,
tem tudo para seguir adiante e ter muito sucesso. Me fala um pouquinho do que você sentiu como viver a dor do cliente, porque é interessante, né? Você falou assim, pô, eu estou há 15 anos no mercado fazendo uma porção de transações, todo tipo de M&A que eu já participei e, pô, a primeira vez que eu fiz uma dentro de casa, comigo, né? E às vezes a gente tem essa experiência de, pô, eu tenho que ir por fora um cliente, eu tenho que ver que uma arbitragem, ele vai ter a dor dele, ele vai ter uma certa angustiazinha e tal. Como é que foi assim, rapidinho para você, esse sentir assim, que eu sou advogado, mas eu sou cliente, né? Se eu não sou cliente, meus sócios são clientes. Como é que foi isso? O que eu achei interessante que em várias vezes em que eu participava de negociações assessorando clientes, eu tinha momentos que eu tinha que pegar, colocar numa sala do lado e ter um papo reto, né? Dizendo o melhor português. Uhum. Então você tinha que falar diretamente o que estava acontecendo, qual era a dor. E eu acho que no nosso caso, o que foi muito legal foi que teve algum momento que a gente teve que sentar na mesa, todo mundo, colocar as cartas na mesa e falar abertamente o que estava acontecendo e confiar. Clareza. Quando a gente teve isso, a gente fechou imediatamente. Não que não tivesse antes durante o processo, mas eu acho que essa conversa tete a tete, olho no olho, foi o essencial para a gente conseguir concluir tudo isso. Legal. Por falar em clareza, um ponto importante também nesse processo de avaliação para movimentos como o nosso, ou até mesmo movimentos semelhantes, são alguns indicadores, né? Até porque nós estamos trabalhando com perspectivas de longo prazo e se a gente não sabe exatamente como que a gente vai mensurar esse movimento, não necessariamente a gente chega no nosso objetivo final. E como eu comentei agora há pouco, tudo depende da análise da oportunidade e da ameaça, dependendo se é uma necessidade de crescimento, se é um movimento com relação à mudança cultural. E aí a gente vai avaliar mais em termos do perfil dos profissionais ou do ticket médio que é praticado para determinado produto ou para determinado serviço, as estruturas, como é que elas são mais ou menos eficientes, sistemas, se eles são integrados ou não. Então, são pontos estruturais que são fundamentais para avaliar se o movimento ele vai se tornar mais ou menos eficiente, justamente para que a gente possa conectar com o objetivo estratégico que foi analisado ali na decisão. No nosso caso aqui, nós trabalhamos mais com o alinhamento de propósito, né? A gente olhou mais para o sentido técnico de pessoas, o perfil principalmente dos sócios que conversavam comigo, porque esse alinhamento de propósito garantia a perpetuidade do ideal, né, do propósito, garantia a qualidade do cliente e todo o resto a gente passava a trabalhar em termos de qualificação de pessoas, performance financeira, para que novamente houvesse uma crescente de resultado. Então eu olharia, se pudesse dividir, eu olharia em termos de propósito, diretrizes estratégicas, performance financeira para melhoria de eficiência e depois olharia para pessoas também, para que o time sempre ficasse integrado. Legal. E queria devolver um pouquinho agora para o Felipe, né, para que você também comentasse com a gente a tua experiência nesse contexto que envolve a incorporação, um pouco das preocupações, né, que a tua área acaba se envolvendo, aquilo que efetivamente contribui, né, para a efetivação do negócio, não só de uma incorporação, mas de uma transação que tem esse viés, né? Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco da tua visão, da tua experiência, daquilo que também você percebeu, né, no contexto da operação que fizemos aqui, né? Até para quem está nos ouvindo entender que quando você é atípico, né, pensar em transações com o escritório de advocacia, né? Quem sabe um dia a gente até faz um IPO de escritório de advocacia, existe, né, em outros países, tá muito legal. Mas nesse pontapé, assim, fala pra gente um pouco da tua experiência. Foi uma experiência muito gratificante, né? Eu acho que quando a gente sentou para conversar, o Marquinhos, que aí... Quando é dessa reunião? Essa reunião, vocês vieram no escritório, como é que foi isso? Que nem foi uma reunião, né? Foi uma reunião, porque foi um interesse, como vocês mesmos colocaram, um interesse de um alinhamento de experiências. Então, quando a gente começou a conversar, eu e o Marquinhos, a gente tem uma relação já
pretérita, de amizade e muitos interesses em comuns. Até de troca de gestão de escritório, como fazer. É exatamente isso. Então, eu já olhava para o Marcos Martins como um escritório muito maior do que o nosso escritório já era. E a gente estava no momento já de bastante crescimento e buscávamos ali algum tipo de endereçamento de algumas questões, principalmente de estrutura, de precificação, de olhar um pouco para o tamanho, como a gente queria chegar em algum tamanho, de que forma a gente deveria fazer isso. Então, nada melhor do que conversar com o CEO de um escritório que já tem um tamanho que a gente mirava, para entender como era feita essa gestão, para entender o que deveria ser olhado, que tipo de comitês a gente deveria ter, que tipo de estratégias seriam desenhadas, qual o tempo de maturação de um processo e como isso deveria ser colocado na linha de receitas, como seria olhado as linhas de despesas. Então a gente começou a conversar muito olhando para uma conversa de troca de experiências. E eu acho que, ao mesmo tempo, o Marquinhos ele devolvia algumas bolas para mim, perguntando, bom, mas como vocês fazem lá? Eu perguntava, mas como é que vocês definem a meta de vocês no ano? Como é que vocês olham para a receita e falam, não, eu quero atingir uma receita de tanto. O que eu planto hoje, quanto tempo de expectativa tem? E aí ele me explicava algo nesse sentido e perguntava como estava o escritório, quais eram os objetivos. Já acho que conserta as segundas intenções, tá? Certamente. E batendo um papo ali, a gente acabou se alinhando muito. Então foi num almoço aqui perto, num restaurante português, a gente começou a conversar sobre o que nós queríamos, o que o escritório de vocês estavam buscando no momento. E ali, num momento de brincadeira, eu falei... Após um bom vinho. Após um bom vinho, a gente já tinha juízos um pouco já alterados. Ele brincou, o que você precisa? E a gente brincou e falou, olha, por que você não convida a gente para sentar numa mesa e fazer uma proposta? E o Marquinhos, na mesma toada, devolveu quase como um tenista de primeira, devolveu me dá o seu preço então. E aí a gente começou a brincar e falou, cara, vamos sentar todo mundo, deixa eu apresentar meus sócios. Acho que o primeiro passo que eles ainda não se conheciam, era entender um pouco da visão também do Gustavo, do Samir, porque como um time que a gente já era, a gente gostaria de manter o nosso time e gostaria sempre de agregar, como a gente começou já falando sobre esse papo, sobre incorporar. Então a ideia de juntar dois times de alta excelência sempre foi algo interessante, mas como a gente colocou, não existia, e aí muito parecido com os negócios, né, como a gente vê na prática, não existia eventualmente no início uma ideia de incorporação não, mas a ideia de alinhamento que a gente tinha de valores, de propósitos, foi se construindo, e daí nasceu o interesse em ter um negócio conjunto. Então isso trouxe pra gente uma oportunidade que até então para nós não estava na mesa. E como havia esse alinhamento, a gente conseguiu colocar isso na mesa e flexibilizar e olhar para realmente o longo prazo e aí convidar o Samir e o Gustavo para uma conversa que acabou se desenhando da mesma forma. E no mesmo lugar. No mesmo lugar. Sem planejamento. Para também não dar... a gente ia numa churrascaria, mas estava tendo um evento, a gente não conseguiu nem chegar perto da churrascaria e resolvemos voltar para o restaurante português, que no final remete às origens dos Dermatos e ao mesmo tempo a nova origem do escritório. Mas é interessante essa sua observação, porque ela vai já tá pincelando algo que é muito interessante na incorporação, que é a boa análise das culturas, né? Porque se não tem uma identidade de cultura, ou de propósito, de cultura, as coisas podem se tornar mais difíceis, né? Então é interessante você trazer esse aspecto de que as coisas começaram a partir de uma perspectiva de busca de identidade cultural. Propósitos, valores, visão da tocada, composição do perfil profissional e tal. Mas interessante, Dias, você trazer, né, essa ponta, né, Gustavo? Porque senão talvez não dá empatia. Como é que você vai construir algo novo, ou fazer parte de algo novo, passar a compor algo que junto vai ser construído, e não existe essa empatia, não existe essa pegada. Não, o escritório, a matéria-prima são pessoas, né? Então, se a gente não tiver esse alinhamento e esse propósito em comum, a gente não teria nenhum futuro.
Um fato engraçado comentar desse almoço, eu nem sei se vocês sabem disso, mas a gente ia para uma churrascaria, então eu levei um vinho tinto, né? E eu e o Felipe, a gente gosta muito de vinho, a gente já saía para tomar vinhos e tudo mais. E aí eu fui para esse almoço para conhecer o Gustavo e o Samir. Eu tinha levado um vinho, que é um vinho conhecido, e só que aí a gente acabou nem tomando. Aí, saindo do almoço, falei, cara, graças a Deus que eu nem abri a garrafa, porque o nome do vinho é Gran Inimigo. Eu falei, pô, eu vou conhecer os novos sócios dos crioulos, rótulo, né? E levando um Gran Inimigo, assim, eu já tô criando um rompimento. Já na minha mensagem subliminar, mas em contrapartida, eu me lembro que eu peguei um vinho no escritório, eu falei, já que a gente vai para um restaurante português, eu vou levar um vinho branco. E coincidentemente, o nome do vinho era Falatório. Então isso acabou trazendo uma experiência muito enriquecedora ali pra gente. Foi realmente um falatório que levou para uma operação muito bem sucedida. É verdade. Muito legal. Bom, o almoço foi muito agradável com o Marquinhos, a gente não conhecia, né, Marquinhos? Conhecia só o Vinícius, mas foi um almoço que deu para perceber desde o início que existia uma sinergia, né, de vontade ali, de propósito. Isso era uma coisa que para nós era muito cara, né? A qualidade com que a gente desenvolvia os nossos trabalhos e que o Marcos Martins, a gente já tinha essa referência de muito antes, por questões da vida, conhecemos pessoas que trabalharam aqui, que trabalharam com a gente no passado também, e tínhamos outras referências até do escritório, né, porque, por exemplo, quando a gente estava buscando uma assessoria de imprensa, né, o Felipe mesmo foi buscar essa informação aqui de dentro do escritório para ver com quem trabalhava, qual que era a experiência. Então, existia já um laço ainda muito tímido e indireto entre nós. Então o almoço nos deu ali, realmente acendeu ali uma luz muito, muito verde, que poderia ser um movimento muito bom de ambos os lados, né? O nosso escritório, o Arbache Fará, lá atrás, né, nessa época do almoço, tava crescendo organicamente como cresceu nos 10 anos, quase 11 anos de existência, né? Começou comigo com o Gustavo lá em 2014. E nosso crescimento sempre foi muito orgânico, e a gente sabia que o Marcos Martins também sempre teve um crescimento muito orgânico, com muita responsabilidade em relação ao trato com o cliente, à qualidade do trabalho, e não tratando, como infelizmente a gente vê em outros escritórios, como uma commodity, né? Então um serviço muito especializado, que era algo que realmente sempre foi muito caro para nós. O nosso momento ali era um momento muito bom, como o Gustavo bem colocou, mas a gente tinha desafios sim, a gente já entrava num platô com uma dificuldade de crescimento um pouco maior, a gente precisava investir em algumas áreas de apoio, estrutura física. Então a gente já enxergava ali no curto prazo alguns desafios que essa possível união com o Marcos Martins catalisaria bastante, né? E do lado do escritório também, do Marcos Martins também, era uma oxigenação muito importante, trazendo sócios novos, clientes de outros segmentos. Então, para ambos os lados, como o Gustavo bem colocou, né, não tinha ninguém que não estava ali confortável com o seu próprio time, com o seu próprio momento, mas era uma forma de a gente conseguir multiplicar. Foi uma coisa que sempre guiou, né, as nossas conversas. Nós não estamos juntando pessoas para somar, né? Estamos multiplicando, exatamente. Então, eu nunca me esqueço, depois desse almoço, que o Felipe chegou no escritório, né, e entrou na sala do Gustavo primeiro, depois na minha, e falou assim, não, pô, eu conversei com o pessoal, o que você acha? A gente poderia pensar em uma conversa, né? Eu falei, poxa, eu acho que vai dar certo, eu acho que pode, pelas primeiras impressões, é uma coisa que tem realmente muito a agregar para os dois lados. Então foi uma conversa muito, muito boa. Ô Samir, eu queria pegar um gancho na sua fala, né, porque a gente viu ali uma sinergia muito forte, né, em termos de valores, entendimentos, gostos, conversas e assim por diante.
mas depois tem o time que ele precisa se integrar de fato, trabalhar junto, e tem uma série de outras questões. Eu até queria pegar esse gancho justamente para falar um pouco mais para o pessoal que está nos assistindo e passar a bola para a Mariana, para ela passar um pouco assim, e aí, na parte relacionada a pessoas, mais um aspecto jurídico, como lidar aí, principalmente com empresas grandes, com 1.000, 2.000 e mais ainda funcionários, o que deve ter como ponto de atenção num movimento como esse? Então, Marcos, o que a gente tem que pensar é que a incorporação, ela vai pressupor a sucessão trabalhista, né? Então, a incorporadora, ela vai acabar assumindo esses contratos de trabalho, os empregados como um todo e esse passivo trabalhista como um todo. E o que a gente tem que ter em mente é que no direito do trabalho a gente não pode ter alteração contratual lesiva em relação a esses empregados. Então, os empregados que vêm da empresa incorporada, eles têm que ter mantido todos os direitos e garantias, né? Então, tem que ser considerado o direito garantido, né, para esses empregados. Então, tem que ser feita toda uma análise, na verdade, né, dos empregados que estão, dos que vão, e fazer, na verdade, uma análise do que a gente tem de sinergia em relação aos benefícios também. Então, é muito importante não só o avaliar essa questão do passivo trabalhista como uma coisa que vai ser incorporada, né, que vai vir para a incorporadora, mas também a questão dos benefícios. Outro ponto importante que a gente tem que pensar em grandes companhias é que, às vezes, as incorporações, elas envolvem mudança de enquadramento sindical. E aí a gente sabe, né, que os benefícios previstos em convenções coletivas não incorporam os salários, mas às vezes, né, os empregados que vêm das empresas que são incorporadas, muitas vezes eles sentem a falta daqueles benefícios, às vezes vem de um sindicato muito forte, com benefícios muito grandes, e aí muitas vezes as empresas optam por fazer acordos coletivos com os novos sindicatos, para, pelo menos nessa fase de transição, adaptar esses benefícios. Mas, no geral, a gente tem que considerar o direito adquirido desses trabalhadores, manter os benefícios e trabalhar da melhor forma possível para que tudo isso seja agregado numa nova companhia que está sendo criada naquele momento. Mas eu queria lembrar um ponto que acho que também era bacana a gente considerar, que no processo da incorporação, eu não tenho, ou não sei, né, imagino que você possa acrescentar para a gente, aquela obrigatoriedade da rescisão de todos os contratos de trabalho da incorporada, aquele ônus pesado. Eu incorporo aquilo que já estava num custo, ou seja, eu incorporo aquele encargo que seria toda aquela rescisão, isso pode ser colocado, estruturado como parte do acordo, mas eu não sou obrigado a ter essa ruptura, né? Eu simplesmente transfiro e crio uma relação continuada dali para frente. É isso mesmo? Não, é isso mesmo, doutor Marcos. Tá. Então, há transferência completa, não há obrigatoriedade de demissões, né? Mas às vezes é melhor que a empresa faça essa análise, né, preliminar ali. A gente vai ter vários funcionários aqui nessa mesma atividade, vários trabalhadores exercendo a mesma função. Isso pode gerar algumas questões de custo para a empresa, a diferença salarial, então vai gerar questionamento de recuperação salarial. Então, pode ser feito, né? É melhor que se façam essas demissões antes de todo o processo ou no curso, para que depois a gente tenha uma empresa com sinergia, que trabalhem todos em conjunto e com os mesmos benefícios. Mas não há necessidade, obrigatoriedade, pode haver demissões ou não. Queria botar uma pimenta nessa conversa. E a estabilidade? As estabilidades são mantidas. São mantidas, né? Porque isso, né, Gustavo, depois tem que ir lá nos contratos buscar um regramento eficiente, né, para que isso não seja uma contingência futura. Ou seja, falando da incorporação, esse muito é o nosso desafio, né, de trazer para a mesa todas as realidades, considerar todos os movimentos, permitir que a área financeira faça todos os seus cálculos, né, porque a gente está falando do criar um novo e desenvolver um novo projeto. Então, qual é a conta que possa ter? Então, acho que aí o lado, né, do bom acordo, do bom contrato, né, ajuda muito, né? Não sei o que vocês pensam a respeito. É verdade, o M&A ele tem muitas incorporações, fusões, operações de M&A como um todo, elas têm muita negociação, muitas reuniões, bastante emoção, né? Mas também tem uma parte técnica importante, né? Você precisa primeiro passar por um alinhamento de estratégia, entender a finalidade, o que cada uma empresa quer. Você passa por uma análise mais profunda das informações financeiras. Eventualmente é sempre indicado uma assinatura de um NDA, um acordo de confidencialidade nesse momento, em que você preserva
a confidencialidade dos documentos da empresa que está fornecendo a documentação, ou até também da outra parte, e também da negociação como um todo, né, para que não vaze a mercado e que o mercado não tenha ciência sobre isso. Os interesses avançando, usualmente a gente estabelece um documento preliminar, que é um punhado de termos e condições comerciais, que normalmente a gente chama de term sheet, memorando de entendimentos, que é um documento usualmente não vinculante, ou seja, ele não vincula as partes à realização dos documentos, mas já estabelece, Permite andar. os principais termos e condições da negociação, a base, né, os princípios com que os negócios seguirão dali para frente. E ali, a partir desse momento, usualmente começa a parte trabalhosa de uma operação de M&A, que começa a auditoria e as negociações dos documentos definitivos, além de outros temas também laterais, como documentos acessórios e toda a questão de negociação mesmo, de cláusulas e termos e condições. Essa parte é a parte que a gente vira à noite, que a gente negocia, que é a parte bem dinâmica. Constrói, né? É o processo, né? Constrói, exatamente. A gente chega, depois de muita negociação, nas operações em que elas avançam, na assinatura do documento, né? Assinatura do documento final. Às vezes a gente consegue assinar e fechar, às vezes a gente precisa assinar, cumprir algumas condições para depois fechar, né? Por isso que a gente estoura uma champanhe depois, né? Tem que comemorar, né? Tem que ir com o Marquinhos chamar para um almoço no português, para comemorar mesmo, porque é muito trabalhoso, mas também é muito gratificante. Legal. Você vê uma operação fechando, ela é muito bom. Só complementar, Gustavo, que eu lembrei de uma coisa importante, né? Nós somos advogados, então a gente está sempre muito debruçado em documentos, né? Nos riscos envolvidos, no que pode dar errado. Mas quando a gente participa da coisa, é muito diferente, né? Você não está olhando só para os documentos, só para os riscos documentais, vamos dizer assim, instrumentalizados. E aí eu me lembro que, talvez, pelo menos para mim, eu não sei se o Gustavo e o Felipe compartilham, mas um momento muito importante das nossas conversas, da nossa evolução, foi um almoço que nós tivemos aí, sem o Marquinhos, mas com o Dr. Marcos, lá perto do nosso escritório antigo, e que eu perguntei pro senhor o seguinte, eu falei assim, mas, doutor Marcos, o que o senhor tá buscando do seu lado? O que você gostaria? O que o senhor vê em nós, né, que agregaria muito ao nosso futuro, a nossa visão de médio e longo prazo? E a resposta para mim foi mais emblemática do que qualquer outra coisa, acho que eu nunca vou me esquecer, que foi o seguinte: eu gostaria de trazer pro escritório pessoas com cabeça de dono. E isso foi uma coisa que eu acho que teve muito mais para nós que estávamos participando disso, né? Era a nossa própria possível fusão e incorporação, foi um gatilho muito importante. Legal. E enriquece muito, né? Quando você participa do próprio M&A, como a gente está colocando aqui, porque você entende muito bem o que se passa depois na cabeça daqueles que não são os agentes jurídicos, mas aqueles que estão conversando realmente no almoço, sem os advogados, sem o senhor, né? Com todo respeito. Mas aí você olha para a visão de negócio e entra naquele ponto de credibilidade, de transparência que a gente estava comentando antes. Propõe o olho no olho, o propósito, e fala, bom, talvez o documento ele nunca vai exprimir exatamente o que foi aquela conversa, aquele sentimento naquele momento. Mas o propósito ele vai estar lá. Mas aí também, claro, é muito importante que aquilo esteja bem redigido para aquele propósito. Tente ao máximo buscar alcançar aquilo que foi conversado. Tem uma diferença importante entre apresentar o risco para o cliente e tomar o risco ou tomar a decisão. Sim. E isso que a gente sentiu na pele foi algo muito enriquecedor, que a gente consegue agora, talvez, inclusive, olhar o M&A, uma operação de M&A, Sim. de uma forma diferente, assessorar nossos clientes de uma forma diferente também. Eu acho que essa é a sensibilidade, o tato fino, né? De você poder entender a dimensão, o alcance de todas as consequências. Porque quem está ali na tomada de decisão, né? Quando você falou, é dono com dono, né? É olho no olho ali, decidindo aquilo que é um projeto maior. Sim. Né? É um projeto maior. Então, acho que aí entra, e eu acho que essa possibilidade da gente ter essa percepção, ela é muito importante, né? Muito importante. Legal, assim, a Mariana ter lembrado também as questões sindicais, né? Porque elas precisam de ser consideradas, né, Mariana, para poder ter
também um ambiente de transição eficiente, né? Sim, exatamente. E quando a gente tem essa transição sindical que é problemática, então às vezes você sai de um sindicato dos metalúrgicos que garante 1000 benefícios e vai para um dos comerciários, às vezes que não tem tantos benefícios assim, você gera um impacto muito grande naquela massa de trabalhadores que é muito importante para o negócio de ambas as empresas. Então, é um risco a ser considerado, é uma questão a ser considerada de uma maneira bastante estratégica, né? Legal. Queria pegar um gancho que o Gustavo e o Felipe falaram, até para trazer uma experiência do presente, até que a gente acaba oferecendo para os nossos clientes. Você, Gustavo, falou da questão dos documentos, né? Então eu vejo que os momentos em que a gente precisou parar, sentar e se realinhar foi justamente ali nos contratos principais, ou seja, no MOU, onde a gente apresentava as nossas intenções e condições também, e no nosso último contrato mesmo, onde fechava todas as condições finais. E é muito comum você ver empresários aí falando que é importante se ater aos contratos para que eles sejam bem feitos e ele dê segurança para que os objetivos sejam alcançados. Mas fazendo aí só do uso da tecnologia virtual, troca de documentos, é o que acontece que você falou, Felipe. Ele não necessariamente expressa a emoção de uma reunião ou uma interpretação de uma palavra usada que é acolhedora quando é falada, mas não necessariamente quando é escrita. Então eu vejo que hoje a gente tem falado com os nossos clientes e dessa maneira também, ou seja, o assunto não tem fluído bem, a gente manda um e-mail, manda um documento, o cliente não entende, então para tudo. Então eu e o Gustavo já fizemos algumas reuniões nesse sentido, chama o cliente, ou gasta aí mais 2, 3 horas, mas resolve nessas 3 horas do que ficar aí um mês trocando documentos. Então esse olho no olho também tem sido uma prática como experiência, né, nossa, efetiva, que a gente tem entregado aí para os nossos clientes. Mas assim, o documento ele entrega as intenções, principalmente do sócio, da alta liderança, e aí eu falei um pouco também sobre como é que a gente faz com que essas intenções se conectem na prática da integração efetiva, né? E aí a gente entra para alguns desafios que a gente também vive na prática, e principalmente as grandes corporações também vivem, que são a integração, que é a integração operacional, a parte de sistêmica, versões, controles, e que é um ponto muito importante olhar. Eu falei que a tecnologia não necessariamente expressa o desejo, a emoção, mas ela é ponto fundamental na hora de fazer a gestão de todos os negócios. Então olhar para a integração de processos, sistemas de gestão e tudo mais, é uma parte fundamental, seja no processo de due diligence, seja no processo também de planejamento da incorporação. E é algo que a gente vive hoje, né? Integração de sistemas, integração de controles e processos internos do nosso time. Consequentemente, os nossos clientes também passaram por isso. Do time é uma coisa muito interessante que você colocou, e até o Gustavo falou, né? Dr. Marcos também, que os escritórios, principalmente nós como prestadores de serviço, nosso maior ativo são as pessoas. Exato. Então como é que a gente, acho que esse também é um desafio enorme nesse momento, principalmente das pessoas, do time, como você passa essa visão, quando a gente sentou e conversou, definiu, para nossos times, para que nossos times sintam-se confortáveis em relação a esse movimento, porque, de novo, a advocacia, mais que tudo, é confiança. Você vai no médico, no advogado, alguém que você confia, um laço de fidúcia. E assim também é a relação de emprego, de trabalho, né? Então, aquelas pessoas que estavam no time de vocês, estão no nosso time, que confiam nos gestores e nos líderes, vendo essa movimentação e como passar para elas, às vezes, né? Esses desafios de que, olha, isso aqui é isso que a gente quer, eles também querem, que está alinhado com o que a gente combinou com vocês, vamos todos juntos, vamos crescer. Né? Então, esse alinhamento também é muito relevante. É importante. Eu até, desculpa, mas já vou passar a bola para você, porque eu vejo que é o facilitador ou o impeditivo do sucesso dessa integração e do alinhamento é a questão cultural, né? A cultura, ela se forma, né? Querendo ou não, ela é estabelecida. Então, por isso que eu ia falar, passar para o Dr. Marcos, porque ele está, de fato, há 40 anos no nosso escritório e vem conduzindo aí a cultura do nosso time. É interessante, né? Porque se eu fosse hoje dizer qual é talvez o principal ingrediente para um M&A bem-sucedido se tornar uma operação bem-sucedida. Então, eu já tive a felicidade de participar
de M&As fora do Brasil, aqui e fora do Brasil, e lidando aqui com empresas com culturas diferentes e empresas brasileiras com culturas diferentes, de uma francesa, de uma holandesa, de uma americana. Então, são culturas diferentes. E interessante que aquilo que não deu certo foi porque as culturas não foram alinhadas. Então, havia uma tendência de uma absorção de uma cultura pela outra, do francês, dizendo, não, naquela fábrica, mas isso é a mesma empresa, mas aquela fábrica é em tal lugar, não é aqui, então não serve, ou do outro lugar, falar que aqueles caras não entendem, ou a cultura de processos não bater com a cultura intuitiva de gestão, né, como é a nossa. Então, isso tudo sempre foi muito latente, né, muito forte. E então por isso que eu acho bacana essa menção, né, de que a gente pudesse dizer assim, bom, qual foram os primeiros tijolos que colocamos no nosso pilar, né? Pô, foi o entendimento, a identificação da cultura. E eu entendo que isso também vai nos ensinar que quando a gente estiver lidando com uma incorporação, principalmente, ou com uma compra e venda, isso vai trabalhar necessariamente com essa demanda de entendimento cultural e de alinhamento cultural. Né? Porque se não der match nisso, se as coisas não baterem de forma alguma, é muito arriscado. Né? Então, talvez seja um indicativo para dizer melhor não seguir. Né? Então, da mesma maneira que você convida alguém para ir na sua casa, tem que ter uma identidade de conduta, de comportamento, de hábitos, senão você fala assim, não, pô, legal lá, né, te vejo na praia amanhã, e fica por aí. Agora não, tô convivendo, tô convidando para participar do dia a dia comigo e tal, né. Então, assim, não sei, Leonardo, o que você possa trazer para a gente das suas experiências também, a gente fala um pouco desse aspecto. Eu ia aproveitar, inclusive, a tua fala, porque o ponto crucial foi tocado aqui é cultura, alinhamento cultural. E cultura remete a pessoas. Seja no escritório de advocacia, seja na indústria, seja em outro prestador de serviço qualquer. No fim das contas, todas essas organizações são constituídas por pessoas. O homem é um ser social, já se fala por aí. Né? Então, quando você valoriza e incentiva o seu capital humano, você preserva o que hoje é fundamental. Apesar de desenvolvimento de inteligência artificial, de novas tecnologias e redes sociais que muitas vezes afastam pessoas ao invés de conectarem, né, num contrassenso aí do propósito de muitas dessas ferramentas, né? Quando você aproxima pessoas, você cria, intensifica e amplifica relacionamentos. Relacionamentos existem em quaisquer organizações e são fundamentais. E ao se preservar e se intensificar relacionamentos, você propulsiona qualquer tipo de operação societária, uma incorporação, porque você soma esforços, você soma conhecimento, você agrega e você permite que A mais B seja AB, ABC, ABCD. Então, é algo que vai muito além daquilo que se esperava quando existe um alinhamento cultural e se aproveita ao máximo todos os relacionamentos que foram construídos. Com isso, você consegue preservar e intensificar os relacionamentos não só internos entre as equipes com culturas afins, mas também os relacionamentos com os clientes. Então, são experiências novas, são ideias novas que se complementam e se somam. Não é? Para que, ao final de uma incorporação, as coisas fluam naturalmente. E é óbvio que existem desafios sistêmicos, desafios de adaptação ao ambiente de trabalho, a conhecer as pessoas. E é fundamental que existam algumas reuniões de integração, kick-offs, etc., até para que as equipes, não é, um saiba quem que é o outro, com quem que o outro lida, o que o outro faz, quais são as expertises e o que se pode colher de frutos desta integração, porque há uma riqueza muito grande quando você integra pessoas, quando você conecta pessoas e amplifica esses relacionamentos. Não é? Muitos frutos podem ser colhidos de uma incorporação bem feita, bem estruturada,
bem pensada e bem implementada, como tem sido a nossa aí nessas primeiras semanas. Eu só tenho a dizer que vejo com muito bons olhos o que nós estamos vivenciando e fico muito contente de propagandear isso para os nossos clientes e para o mercado em geral, porque é uma experiência que nós estamos dos dois lados da mesa, né? Não só do lado do assessor, mas também do lado de quem incorpora ou do lado de quem é incorporado. Então vivenciamos todos esses sentimentos e podemos colocar isso na prática. Então o que se ganha em termos de enriquecimento de experiência quanto a isso é fenomenal. Não é difícil, tem que ter a disposição de querer fazer, né? Exato. E quando há um alinhamento de expectativas de cultura, então só a proposta é combina, parece aquele barco a remo, né? De 8 remadores com o timoneiro, né? Então, e tem um que não tem timoneiro, que são só os remadores. Mas aquela cadência permite que tudo vá bem. Eu acho que aí essa conjugação de esforços, de identidade, de propósito, né? Pô, todo mundo vai remar para frente, né? Botar para andar, né? E eu creio que esse mover cultural, quando ele é suportado por clareza, por identidade, ele permite seguir a construção que a gente está construindo, né? E aí isso, obviamente, torna mais leve, né? A leveza faz parte de um processo como esse. E eu acho que só vai ter leveza se houver muita disposição, vontade, identidade de propósitos, que nasceu lá no relacionamento, lá naquele começo, né? Para que daí as coisas se consolidem, né, Samir? Ela vai indo para uma pegada legal e fica leve, e aí todo mundo se anima, né? É isso mesmo. Eu não poderia concordar mais com o Léo de que, assim, no final do dia, estamos falando de pessoas, né? O núcleo, o core de qualquer coisa, numa incorporação, em qualquer outra organização, são as pessoas, né? E a gente teve um cuidado muito especial dos dois lados, né? De trazer para o time a informação de que isso era uma operação que iria agregar, que os times seriam compostos ali para que todos pudessem remar para o mesmo lado, né? E que isso não representaria nenhum tipo de revés para nenhum dos lados. Claro que tem desafios, né? São pessoas que estão acostumadas com um ambiente diferente, então estão chegando pessoas novas, que as pessoas não se conhecem, elas vão se conhecendo aos poucos, então existe um tempo de maturação, mas eu acho que foi bastante exitoso tudo que a gente construiu ali, pré-movimentação, né, de união física, né, dos escritórios, para conseguir que as pessoas enxergassem isso e percebessem que esse movimento era um movimento que era muito bom para todo mundo, né? Isso foi algo muito bem delineado, dos dois lados, eu acho, e não teve nenhum tipo de impacto. Agora, claro, no dia a dia algumas coisas vão se ajustando, e eu acho que a gente até brinca de vez em quando, né? A gente está fisicamente aqui há um mês, mas parece que a gente está aqui há uns 10 anos, né? Porque é muito curioso isso, né? E as pessoas trazem esse feedback para nós também. Fala, poxa, parece que foi leve, a movimentação foi leve, o acolhimento foi muito bom. E aí o resto é ajustes de trabalho, de atribuições, que é muito fácil de ser feito no dia a dia. Então foi uma experiência muito gratificante e bastante leve, sim. Culturalmente bateu. Culturalmente bateu, exatamente. E é engraçado que eu acho que de todos os lados a gente acabou vivenciando isso, né? Porque tem essa incorporação e aí as equipes acabam chegando e falando, bom, normalmente quem é incorporado fica às vezes com mais receio porque está entrando numa organização diferente, mas num escritório, como os ativos são as pessoas, é diferente, né? A gestão são as pessoas, as máquinas são as pessoas, os produtores são as pessoas, é diferente de você comprar uma indústria ou de outro. Então, no caso de uma incorporação e de uma operação que envolve pessoas, às vezes os líderes vão vir dos incorporados.
Então, quem está no time do incorporador, às vezes fica até mais inseguro. A gente fala, bom, agora eu vou responder para alguém de outra forma. Então, isso acaba trazendo certa insegurança até para cenários que, em indústrias diferentes, seguem rotinas, né, e roteiros também diferentes. E isso foi uma coisa muito enriquecedora antes da gente vir definitivamente para cá fisicamente, né? A gente conversava com o nosso time e uma das minhas advogadas começou, como é que vai ser lá? Porque aqui eu sei que eu tenho você, que eu sei que eu falo com você, eu sei que eu respondo para você, mas eu sou uma advogada mais júnior. Lá eu vou ter advogado sênior, eu vou perder esse contato, em segurança aqui eu sei a pista, né? Eu sei a pista que eu tenho para seguir. E agora lá, quem que tá no meu caminho? É asfalto ou é terra? Então é uma insegurança que gerou lá e ela falou, a gente confia em vocês. E a gente, de toda forma, também confia no nosso time. Então, você fique tranquilo, porque a gente vai para lá e as pessoas que estão lá, elas também confiam no time deles lá. Então, a gente vai ter que aprender a conviver e confiar mutuamente. E por isso até que a gente tenta levar para um ambiente de descontração. Então, a gente teve integrações muito boas aqui no escritório, tivemos ali um happy hour super gostoso aqui no Brás, no shopping. Eu também consegui levar o time para almoçar algumas vezes, ia segmentando, e no final do dia, no final desse que parece os 10 anos, que são 2 meses, a gente acaba percebendo que muitos já parecem velhos conhecidos, porque os trabalhos vão envolvendo as pessoas e acaba essa confiança mútua, ela vem do trabalho conjunto, daquele propósito que ela está desenvolvendo. Então, quando você pega um trabalho que originalmente era daqui ou que originalmente era de lá, e pessoas que não se conhecem trabalham juntas com o propósito de entregar aquilo bem feito, ou de novos trabalhos que surgiram nesse mês, elas acabam identificando o propósito e essa confiança bem natural. Então, acho que isso é algo que, para fins de pessoas, num escritório gerido por pessoas e tocado por pessoas, acaba sendo muito importante, acaba sendo muito valioso. Sem dúvida. É interessante que a gente também pode projetar isso para dentro de diferentes tipos, né, de indústria, de serviços, comércio, enfim, isso é uma realidade, esse alinhamento, né, de conduta, de aproveitamento de talentos, de liderança, né, ele é um processo muito sensível, e eu acredito que esse sim deva ser algo que deva ter muito cuidado. Né, eu queria ouvir um pouco da Mariana também nesse sentido, ou seja, onde é que entra aí as estruturas, né, que estão dentro das instituições que podem cooperar para que essa transição aconteça, essa absorção cultural também possa ter, que você compartilha com a gente. Eu acho, como o Felipe falou, acho que todo momento de incorporação ele vai gerar insegurança, né? Tanto para o incorporado quanto para os incorporadores, né? Acho que a gente vai ter essa conjunção de empregados, enfim, de culturas às vezes podem ser semelhantes, mas que na prática podem se configurar diferentes também. Então, acho que isso traz insegurança, ainda que a gente tenha a legislação mantendo os benefícios, os contratos e tudo mais, mas aí eu acho que é muito importante o setor de recursos humanos atuar de uma forma preliminar, avaliando realmente quem vai ficar, quem vai sair. Então, fazer essa análise prévia, porque realmente muitas vezes nas grandes incorporações você acaba tendo que demitir algumas pessoas. Então, fazer isso previamente acho que já traz um conforto, e aí na hora da integração a gente já tem um time mais completo e o RH atuando de uma forma bastante contundente para apoiar esses trabalhadores, para trazer um conforto. Também tem um canal de comunicação aberta com o setor de recursos humanos é bastante importante, e em alguma medida, em algum momento, os treinamentos, as políticas internas, elas vão ter que sofrer uma equalização. A gente vê que nas incorporações, usualmente, tem uma fase inicial em que se mantém algumas estruturas da incorporada e da incorporadora, a gente fica com essa segregação um pouco latente, mas à medida do possível que essa equalização de políticas e benefícios seja feita da melhor forma possível para tranquilizar os trabalhadores, né? Bacana, é inevitável, né, que haja essa combinação de perspectivas, de expectativas, né, porque quando a gente olha para todos esses movimentos e diferentes empresas, a gente está aqui falando da nossa experiência, mas às vezes o empresário tem temores em desenvolver um determinado projeto, né? Ele tem temores em
entender o alcance do que esse ato deve trazer, né? Mas, no entanto, isso é parte do projeto, né? Então, a absorção cultural, a estruturação de todas as etapas, o que dá suporte, com todos os recursos tecnológicos e da ciência, da psicologia, né? Em fases que são outra realidade. A gente tem um mundo sob uma outra realidade, né? Pós-pandemia. Então, isso tudo trouxe reflexos, trouxe experiências que efetivamente nos ensinam. Então, a gente tem que olhar a perspectiva dos clientes também, entender como é que ele olha isso, quais são os temores, o que é que... Porque, às vezes, a coisa que ele mais sabe, para ele não é pressão alguma, é o próprio negócio. Ele sabe o que ele quer fazer, sabe ganhar dinheiro, ele sabe trabalhar aquilo, mas sob a perspectiva dele, o que a gente pode intervir, como podemos intervir para ir mitigando as preocupações e o processo se viabilizar. Claro, o econômico. Ninguém sabe melhor o econômico do que o próprio cliente que a gente está atendendo. Ele sabe o que ele quer fazer, ele tem o alvo do mercado que ele quer ampliar, como o Marcos lembrou, ele se conhece sobre fraquezas e vantagens e benefícios, ele sabe olhar para as oportunidades, mas eu creio que talvez olhar para a perspectiva dele daquilo, também, quais são os medos, né? Onde é que eu posso interagir, né, Leonardo, e ali buscar um caminho que atende o cara, o cliente, quer dizer. Exatamente, não é? Além de, obviamente, ter toda a comunicação e clareza com os agentes internos, para facilitar situações de insegurança, etc., a insegurança permeia todo mundo que participa de uma operação de incorporação, principalmente os sócios e acionistas, os administradores. E algumas cautelas sempre precisam ser tomadas, não só com pessoas, mas também com os relacionamentos da porta para fora, com os clientes, com bancos, com financiadores, com fornecedores. Então é muito importante que haja uma verificação de contratos que porventura tenham cláusulas de vencimento antecipado ou de prévia autorização em caso de fusão ou incorporação, etc., para se medir se, para além do impacto interno em equipes, em estruturas, também haverá um potencial impacto externo e o que se pode fazer em relação a isso, não é? Ou seja, como que há uma coordenação tanto de incorporadora como de incorporada para que todo esse trabalho de checagem de contratos em vigor, eventuais contratos que já não façam mais sentido, porque há uma duplicidade de serviços que são fornecidos. Então, qual que vai ser mantido, qual que vai ser incendido, quais são os impactos de uma rescisão, se paga multa, se não paga multa, se isso é possível ser negociado, não é. Então, há um universo aí de relações contratuais que precisa ser devidamente analisado, mensurado e fazer parte também da negociação, não é? Agora, é claro que nenhuma empresa vive sozinha, né? As empresas se relacionam com o mercado e o impacto no mercado é fundamental que seja medido também. Haverá algum prejuízo ou alguma insegurança em relação aos fornecedores, no caso de uma incorporação, aquele fornecedor vai deixar de ser um fornecedor? Não vai? Aquele cliente, como que ele enxerga aquela incorporação? Principalmente porque na incorporação, uma das sociedades, das organizações, desaparece e se funde com a outra, se junta a outra que fica maior. Então, agora, eu vou ter que negociar com uma outra organização, então eu tenho algum tipo de conflito, existe alguma insegurança, algum obstáculo? Não, sim. Então, tudo isso tem que ser devidamente mapeado e os issos precisam ser sopesados. E se tiver, evidentemente, algum impacto financeiro, reputacional ou de mercado, isto, claro, vai fazer parte da negociação e vai entrar na mesa para que aquelas pessoas que estão negociando em comparação decidam qual é o melhor caminho a ser seguido. Ou seja, como é que eu me posiciono? Porque eu vou ter a aflição do meu fornecedor, que pode ser estratégico, não é? E esse cara quer saber, nessa sua operação, como é que eu fico, né? Ou seja, eu vou continuar vendendo para você? Eu lembro que a gente já passou por ambientes de recuperação judicial grandes e isso gerava, mas e aí, como é que faz? Eu posso continuar vendendo para você? Ele não estava preocupado com o crédito, ele estava preocupado se ele ia continuar podendo vender.
né? E legal essa abordagem, porque dentro de toda a dinâmica do que está se fazendo novo, do que está se construindo, né? E não só do aspecto cultural interno, existe o relacional externo, na medida que tem muita gente olhando para essa operação também. E aí eu acho que é muito legal essa pegada de entender o que esse movimento gera de sinergia para outras bandas que estão externas, né, da operação, e a gente tem que cuidar disso, né? E você falou não só de todos os aspectos contratuais, multas, penalidades, o que pode existir ou não, que são rupturas, ou assegurar, não, o seu mercado está preservado, né? Você é um parceiro que continuará sendo. Então, esse cuidado é bem interessante, né? Nesse campo dos cuidados ou das preocupações, o Felipe falou de pessoas, e um ponto que, inclusive, foi um alinhamento, uma sinergia de valores, é a grande preocupação com clientes, né? E foi muito interessante, porque nas nossas conversas, a gente pensava assim, poxa, quando o cliente ficar sabendo, vai ser muito bom, o cara vai ficar muito satisfeito, oportunidades surgirão naturalmente, porque eventualmente algumas questões barravam em alguma restrição, seja técnica ou de atuação ou de qualquer outra coisa. Então a gente enxergava na pauta, né, contínua das nossas conversas, a nossa preocupação com o cliente, seja no sentido de atendimento, né, e entrega de uma qualidade de serviço bastante alta, seja também na questão da comunicação, justamente para evitar esse tipo de preocupação, né? Ou seja, o cliente saber que aquela relação no nosso caso, que nós temos clientes de 20, 30 anos, ele saiba que ele vai ter exatamente o mesmo nível de atendimento, talvez até para novas matérias com novas especialidades. E para os clientes que vieram com vocês, essa mesma perspectiva de que eles ganham, né, numa virada de ano, 40 anos de experiência e novos clientes ou novos parceiros clientes, né, que ratificam o alinhamento de propósitos e valores, né? Então, eu só me lembro que você falou bastante disso, então seria interessante você comentar agora do seu lado, né? Como é que foram essas combinações, perspectivas, impactos dos clientes? Sim, foi algo que a gente tomou também muito cuidado, foi feito de forma bastante estruturada. Nós sempre tivemos um relacionamento, uma proximidade muito grande com os clientes. Tanto eu quanto o Felipe, Gustavo, que tinha um impacto maior, para afinal nós éramos os incorporados, né? Então, para os clientes mais próximos, até fisicamente, fizemos questão de ir lá ou trazê-los ao escritório para comunicar de forma tão pessoal quanto a gente sempre fez todo o resto, né? Desde os primeiros relacionamentos até as primeiras propostas e a fidelização, sempre tivemos uma proximidade muito grande. E o feedback que a gente recebeu disso foi muito positivo. A grande maioria, para não dizer todos, foram extremamente receptivos e o que a gente ouvia era sempre muito parecido. A gente confia em vocês. Então, é você que está me atendendo, continuar me atendendo. Que bom que vocês vão ter uma estrutura maior, vão ter outras pessoas ao lado de vocês. Mas isso foi uma surpresa. Não dá nem para dizer surpresa, né? Era esperado. Mas foi algo muito, muito interessante mesmo. A gente não teve, acho que eu não consigo me lembrar de nenhuma situação que o cliente externou algum tipo de preocupação, até porque sabem do tipo de serviço que a gente presta, do nosso envolvimento pessoal, de quão pensada foi toda a operação, que ela foi norteada, foi sempre guiada, sempre por preservação de alguns elementos muito caros para nós, que a gente já falou bastante, a questão da qualidade técnica, especialmente. Então, o feedback foi muito bom, foi uma coisa muito bem pensada, e do lado do Marcos Martins, né, que também teve que dar fazer essa comunicação para os clientes, a gente também foi muito bom nas reuniões todas que a gente participou até aqui, a receptividade foi muito boa, sabem que a gente chega para agregar com uma experiência também já muito bem consolidada, então acho que isso foi também mais uma coisa que foi muito bem estruturada de ambos os lados, foi uma experiência bastante legal. Então, Samir, você falou um negócio muito interessante, você usou uma expressão
que o Felipe usou também e que demonstra não só o alinhamento de valores entre os nossos escritórios, mas principalmente a nossa visão de futuro, que é o foco no cliente e a atenção com relação às pessoas, né? Você comentou que uma pessoa do seu time falou, poxa, eu confio em vocês, e você falou que o cliente disse a mesma coisa, né? E é aquilo que a gente vê também há décadas aqui no escritório, ou seja, por mais que seja um tipo de serviço centrado em pessoas, mas tem uma relação de confiança muito forte. Um escritório que se propõe trabalhar estrategicamente no planejamento dos clientes, ele precisa ter uma relação que é extra-comercial, extra-financeira, primeiro de confiança também. Então eu vejo que essa relação entre nós agora, ou a da nossa experiência, ela tem se refletido diretamente nos clientes. Aí a comunicação fica fácil, porque o cliente ele fala, cara, mas faz todo sentido, todo mundo vai ganhar, vocês, a gente, então o mercado ganha com isso. É verdade, é um movimento que eu entendo que era o único possível, né? O mercado existem aquisições, né? E movimentos em que você tira uma parte da relação e adquire a outra, né? No nosso caso, são casos de fusões, aquisições em que se juntam estruturas. Esse alinhamento ele é super importante, e a junção de estruturas e não uma simples aquisição, ela é muito benéfica, né? Porque você leva toda a cultura e tudo que é legal de uma estrutura e se junta tudo que é legal e tudo que é benéfico de outra estrutura. Exige um alinhamento, obviamente, técnico de cultura e de propósitos, que é a chave, é o início, né? É o cerne de todas as negociações. Mas os benefícios de você juntar estruturas e não simplesmente você adquirir, como foi o nosso caso, ela é muito interessante, e eu acho que gera muitos frutos. Eu acho que o alinhamento cultural e técnico, considerando a história de advocacia, ele é muito importante. Eu lembro até uma frase que o Dr. Marx falou uma vez que me marcou bastante, que ele falou, nós não somos meros revisores de contratos. A gente não lida M&As como commodity. Nós sentamos e negociamos, nós vestimos a camisa do cliente e nós vamos para cima. Eu acho que isso é super interessante, é um exemplo de algo super interessante de alinhamento estratégico. É exatamente isso que a gente fazia, claro, não com a maestria que o senhor faz, mas a gente já fazia, e eu acho que é isso que faz com que fusões deem certo. Eu sou otimista por natureza e eu estou muito animado com tudo que tem acontecido. Eu sei que já tem muito, muito pouco tempo, mas eu só vejo coisas boas e só vejo perspectivas ótimas nesse movimento que a gente fez. A gente está trabalhando muito, mas muito animado e muito feliz que teremos um sucesso garantido. Bárbaro, no futuro. É interessante que você me fez refletir sobre a grande diferença da fusão, da incorporação, da cisão. Porque, olhando para a perspectiva de clientes, não é? A cisão é traumática, não é? Porque o que vai acontecer aqui agora? Né? Como é que eu fico? E o que a gente levou para o cliente não, nós estamos ficando maiores e melhores, né? Nós estamos construindo algo novo, estamos criando um corpo novo, né? Mas sem perder absolutamente nada das nossas identidades, dos vínculos já construídos, né? E eu acho que isso é perceptível para o cliente positivamente, internamente para a nossa cultura, e a gente consegue exteriorizar isso, consegue exportar bem esse conteúdo, né? Porque a gente vai olhar e vai dizer assim, bom, peraí, no que eu sou atraente? Bom, eu sou atraente, talvez, pelos 40 e tantos anos de história, né? Bom, mas o que os meus sócios são atraentes? São atraentes pela juventude, pela energia, pela capacidade. Então a gente junta as qualificações, os dons e talentos que temos, né? E combinamos isso com uma experiência que acaba construindo uma só coisa. Então daqui para frente todos nós somos um só corpo, né? Com uma longevidade definida, com uma capacidade muito grande, e eu acho que esse é o conceito efetivo da incorporação. Quando a gente leva isso para cliente, por que eles se juntaram?
para ter uma perpetuidade da operação, uma construção da operação mais sólida, e nisso tem um contexto de toda a comunidade que vive, sobrevive e é impactada pelo desenvolvimento dessa sociedade econômica, né, que impacta muitas vezes positivamente lugares, desenvolve, e eu acho que isso também, a gente também aqui tem o nosso ecossistema que impacta positivamente todo o ambiente por onde estamos andando. Bom, a gente conversou bastante, gastamos um tempo precioso e gostoso aqui nesse bom papo. Queria mais uma vez agradecer imensamente a disposição de vocês de estarem aqui nesse bate-papo, a disposição de buscar construir uma coisa tão rica como nós estamos fazendo, compartilhar ao vivo, né, com os nossos amigos, com as pessoas que poderão nos assistir, esse dividir de uma experiência que fizemos internamente com muito êxito, com muita perspectiva bacana, mas que também fazemos com os nossos clientes, e que eles possam perceber que a gente tem não só aptidão cultural e profissional para poder desenvolver, mas a gente tem a própria experiência de saber quais são as dores, quais são os anseios, quais são as angústias e como é que a gente pode ser eficiente nisso, ir lá como um bom remédio e atuar, né? Eu acho que é bacana essa construção que a gente como profissional pode trazer. Eu agradeço a você que pôde estar conosco esse tempo, de capturar tudo que a gente tentou aqui dividir. Na verdade, estamos dividindo vida, experiência, perspectivas, e esperamos que vocês possam nos acompanhar em outros podcasts e que a gente possa continuar a dividir experiências ricas e contar com o seu acompanhamento, o seu prestígio em nos ouvir e até participando e sugerindo temas que a gente possa cada vez mais ampliar e enriquecer. Muito obrigado.